Boa noite, pessoal. Nessa parte da aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o dimensionamento da tubulação sanitária, tá? Então, a gente não tinha visto essa parte ainda. Basicamente, o dimensionamento, ele se resume à utilização do método das unidades Hunter de contribuição, que é o UHC, tá? Esse método das unidades Hunter, ele é bem tranquilo, tá? Então, na norma, nós temos essa tabela, tá? Então, lá na norma vocês podem encontrar ela, onde existem os aparelhos sanitários, suas respectivas unidades de contribuição e o diâmetro nominal mínimo para cada unidade de contribuição. Por exemplo, bacia sanitária, que é o nosso vaso, tem 6 unidades e o seu diâmetro é 100 milímetros. Uma banheira de residência, 2 unidades, 40 milímetros. Bebedouro, meia unidade, né, 0,5 e 40 milímetros. Bidê, uma unidade, 40 milímetros. Chuveiro residencial, 2 unidades e o coletivo, 4 unidades, e ambos são de 40 milímetros. O lavatório residencial, uma unidade, de uso geral, 2, e ambos são de 40 milímetros. Já mictório com válvula de descarga, ele é 6 unidades de contribuição e 75 milímetros. Com caixa de descarga, né, o mesmo mictório, mas com caixa de descarga 5 unidades e 50 milímetros, e com descarga automática 2 unidades e 40 milímetros. E quando é o modelo de calha, 2 unidades e 50 milímetros. Por que é importante essa questão das unidades, pessoal? Porque quando a gente está dimensionando, aqui a gente sabe a unidade de contribuição de cada uma delas. Mas, por exemplo, eu pego um banheiro com 4 vasos sanitários, né? Então, eu vou ter que somar essas contribuições de referente aos 4 vasos sanitários. Então, a gente precisa verificar se eu preciso criar um novo tubo, ou se em um único tubo eu mantenho esse mesmo diâmetro, ou se eu altero o diâmetro, tá? Pia de cozinha residencial, 3 unidades, com 50 milímetros. E quando for para cozinha industrial, ela pode ter 3 ou 4 unidades, né? Se for para preparo de alimentos ou para lavagem, e ambos com 50 milímetros, tá? Tanque de lavar roupa, 3 unidades, 40 milímetros. Máquina de lavar louça, 2 unidades, 50 milímetros. E máquina de lavar roupa, 3 unidades e 50 milímetros, tá? O tanque de lavar roupa, percebam que ele é de 40 milímetros, mas muitas vezes a gente tem a máquina próximo, né? Então, isso, pessoal, é o mínimo. Não quer dizer que a gente não possa aumentar, tá? Então, normalmente na prática, a gente acaba adotando o tanque também de 50 para padronizar com o valor aqui da máquina, tá? E aí, para dimensionamento, o que a gente vai fazer? A gente vai nos ramais de esgoto, né? Que a gente, quando a gente junta os ramais, então aqui a gente tem o quê? Os ramais de descarga. Mas aí a gente tem na normativa os ramais de esgoto. Quem que é o ramal de esgoto? É o elemento a partir do momento que a gente tem mais de um esgoto. Então, se você tem 2 vasos sanitários, o trecho de cada vaso ele se chama ramal de descarga. A partir do momento que a gente juntou os 2 vasos num tubo só, ali já se torna ramal de esgoto, tá? E aí o dimensionamento é bem tranquilo. Quando a gente tem até 3 unidades de contribuição, né? Quando o somatório ainda chega até 3, posso manter 40. Quando o somatório das unidades de contribuição dá 6, posso manter 50. Então, voltando aqui, se a gente pega um tanque e uma máquina, ó, um tanque é 3 e uma máquina é 3. Então, eu posso manter com 50 milímetros. Mas se eu tivesse 2 tanques, então 2 tanques, cada tanque tem 3, mais 3 da máquina, dá 9. Então, se eu tivesse 2 tanques e uma máquina, ele não seria mais 50 milímetros, ele já seria 75. E o limite para usar o tubo de 75 é 20 unidades de contribuição, tá? E o tubo de 100 ele vai até 160 unidades de contribuição. Então, por exemplo, a gente tem aqui, né, que a bacia sanitária, que é o meu vaso, ele é 6 de contribuição, num tubo de 100. Então, um tubo de 100 suporta até 160 unidades de contribuição, tá? Aí nós temos a questão também do dimensionamento dos tubos de queda, tá? Aquele dimensionamento seria nos trechos horizontais. Quando nós temos tubos de queda, pessoal, né? Num prédio de até 3 pavimentos, né? Um tubo de 40 suporta até 4 unidades de contribuição, né? De 50, 10 unidades. Ó. O de 100, num tubo de queda, ele suporta até 240 unidades de contribuição, tá? E aí tem outros diâmetros, tá? Que vocês podem olhar com calma depois. Ou se for um prédio com mais de 3 pavimentos,
Ó, um tubo de 100 suporta até 500 unidades de contribuição, tá? Então, para o dimensionamento de prédio de múltiplos pavimentos, né, a gente não vai analisar a questão do ramal, porque o ramal aqui é no sentido horizontal, tá? Aqui a gente está usando no sentido vertical, que é o nosso tubo de queda. Caso ocorra desvios da vertical, né, caso o tubo de queda não venha na vertical até o final, quando o tubo de queda apresentar um desvio igual ou inferior a 45 com a vertical, né, dimensionar-se como fosse vertical. E caso o desvio seja superior a 45, ó, a parte do tubo de queda acima do desvio, com um tubo de queda independente, com base no número das unidades de Hunter de contribuição dos aparelhos acima, de acordo com o desvio. E a parte horizontal do desvio, de acordo com a tabela 6. Então, assim, quando ele tiver um tubo de queda apresentar desvio igual ou inferior a 45 graus com a vertical, a gente vai dimensionar ele como se fosse vertical. Mas se o desvio for superior a 45, né? Então, a gente vai ter que fazer 2 trechinhos de dimensionamento. Um trechinho a gente vai levar em consideração a tabela 5, tá? Que é a tabela da norma. E o outro a gente usa a tabela 6 da norma, tá? Então, aqui a gente tem, ó, quando a gente tem essa situação, que ele usa um 90 graus aqui, por exemplo, a gente usa esse trecho como tabela 5 e esse trecho como tabela 6. Se ele tem esse desvio aqui, ó, a gente mantém tudo nas mesmas informações, como se fosse dimensionamento vertical, tá? Então, nesse caso aqui, todo ele considera-se ainda como tubo de queda, porque o desvio foi pouco, né, com uma angulação leve. Então, ele leva-se em consideração que, ó, mesmo que teve um desvio, considera-se ainda que é um tubo de queda. Quando esse desvio é mais brusco, né, ele considera aqui como tubo de queda e aqui dimensiona-se que é também como um tubo de queda, mas esse trecho como um tubo horizontal. Mas é claro que usa-se tabelas distintas, uma usa a tabela 5 e usa a tabela 6, tá? Aqui, como eu já tinha mostrado, né, esse dimensionamento, ó, então a tabela 5 nesse trecho e a tabela 6 como um subcoletor, tá? Então, quando o desvio for mais brusco, esse trecho aqui, quando houver, tá, pessoal? A gente, nesse trecho, usa o dimensionamento da tabela 6. Que, no caso aqui, é para um subcoletor, tá? Então, ele fala aqui, número máximo de unidades Hunter de contribuição, né? Conforme a declividade e seus diâmetros, né? Então, o de 100, que aqui a gente vai ter uma declividade. Essa declividade, ela é dependente dessa declividade aqui, tá? Que ele se refere. Então, esse trecho horizontal, a declividade que ele apresentar, é o que vai influenciar aqui no dimensionamento desse trecho. Aqui nós temos um exemplo, tá? De banheiro. Só que essa parte aqui, pessoal, eu vou explicar no projeto inteiro para vocês, tá? Então, na nossa aula 5, lá vai estar explicando certinho um projeto inteiro, para que vocês entendam melhor, tá bom? Na parte dos desconectores, né, que são os elementos que tem o nosso fecho hídrico, esses fechos hídricos, eles têm que ter uma altura de, no mínimo, 5 centímetros, tá? E essa altura de líquido do mínimo 5 centímetros é exatamente para evitar essa volta de cheiro, tá? Então, o número máximo de contribuições que uma caixinha sifonada suporta, né? Então, aqui, as caixas sifonadas, elas devem ser dimensionadas com a tabela abaixo. O valor máximo da unidade de contribuição, a montante da caixinha sifonada, né? Então, o máximo vai ser 6 quando o tubo for de 100, 10 quando o tubo for de 125 e 15 quando o tubo for de 150. Esse diâmetro nominal, pessoal, como a gente sabe que o trecho do ralo sifonado se conecta com o vaso, né, ou com um tubo maior, naquele trecho lá, por exemplo, o vaso, né, de 100 milímetros, aquele trecho anterior ao vaso, que é o nosso trecho que está o ralo sifonado, ele vai ter que ter, no máximo, 6 unidades de contribuição, tá? Lembrando aí que com relação aos dimensionamentos das caixinhas, né? De gordura e de inspeção. A caixinha de gordura, quando ela é principalmente para uma pia, a gente usa uma caixinha pequena, que são aquelas caixas padrões, né? Que são vendidas comercialmente em tamanhos de PVC. Quando nós temos uma ou mais cozinhas, a gente usa um tamanho simples, que é um pouquinho maior. De 2 a 12 cozinhas, a gente usa uma caixa dupla, tá? E quando a gente tem mais de 12 cozinhas, ou uma cozinha de restaurante, escola, hospital, a gente usa uma caixinha de gordura especial, tá? Então, pela norma, a gente tem esses valores de dimensionamento, né? Dimensões internas aí, diâmetros e capacidade de retenção de cada caixa.
A caixinha pequena ela tem 18 litros, a simples 31, a gordura dupla 120 e a especial ela vai ter que ser dimensionada, tá? Lembrando que a tubulação de saída das caixas, né, tanto pequena quanto simples, tem que ser 75 milímetros, e a dupla de 100 e a especial também. Então, o tubo de saída das caixas tem que ser esses valores, tá? Mesmo que a tubulação de entrada é de 50, pessoal, a saída é maior, tá? Aqui tem alguns detalhamentos das caixinhas de gordura, tá? E se for o caso de uma caixa de gordura especial, a gente parte para o dimensionamento, né? A gente vai multiplicar 2 vezes o número de pessoas que vão ser servidas pela cozinha, né? Mais 20, tá? E aí a gente vai ter um volume. E a gente vai pegar esse volume e calcular aí as dimensões possíveis da nossa caixinha, tá? Então, é mediante a quantidade de pessoas que esse restaurante vai atender, somado com 20. E aí, a gente usa essa fórmula, né? Que a altura da minha caixinha vai ser o volume dividido pela a seção transversal da caixa, né? Então, calcula-se aí qual vai ser essa dimensão da seção transversal. Então, eu quero uma circular de tanto por tanto. Eu quero uma quadrada de tanto por tanto. Então, essa área da seção transversal da caixinha, a partir dela, você vai estipular você vai conseguir, né, determinar uma altura. As caixinhas de inspeção ou caixinhas de passagem, né? Quando elas forem cilíndricas, elas devem ter no mínimo 0,15 centímetros, né? E quando prismáticas de base poligonal, elas devem permitir que a base tenha uma inscrição de um círculo de diâmetro de 15 centímetros, tá? Então, o mínimo delas ali. Devem ser providas de tampa cega, quando previstas instalações de esgoto primário, tá? E ter uma altura mínima de 10 centímetros. Ter tubulação de saída dimensionada com no mínimo de 50 milímetros. Então, vai depender do esgoto que vai cair nela, né? Então, no mínimo de 50 milímetros. A profundidade máxima delas é de 1 metro, com dimensões internas de no mínimo de 60 centímetros. E a tampa tem que ser facilmente removível, porque a intenção da caixa de inspeção, ela é basicamente, pessoal, a gente ter acesso não só para mudança de direção, mas também para manutenção. Já a caixa de passagem, não. A caixa de passagem, pessoal, ela pode ser somente para mudança de direção, tá? Já os postos de visita, né, que também são dispositivos de inspeção, eles já são um pouco maiores, e normalmente eles já estão adotados nas redes de esgoto, tá? Então, ou em sistemas internos que sejam bastante grandes, aí a gente usa postos de visita.